tem o diabetes da forma insulino-dependente, apresenta sintomas muito claros e às vezes graves. Já o paciente do diabetes adulto, aquele é um diabetes mais insidioso, que vai afetando progressivamente, vai devagar. Normalmente é aquele paciente um pouco mais obeso, que não se cuidou e de repente começa a ver que tem problemas para urinar, tem problemas de cansaço e daí vai ver e está diabético. Então, os sintomas existem, mas, sobretudo, as pessoas precisam procurar, porque muitos pacientes diabéticos não sabem que são diabéticos. Não sabem. Não sabem. E, às vezes, não dá tanto sintoma assim. Então, é preciso, aquele paciente adulto, fazer exames de glicemia periodicamente, até para ver se tem glicemia alta ou não. Mas o que eu queria dizer para você, Swavinski, é que 5 a 6% da população brasileira é diabética. É um número alto, não é pouco. 5 a 6%. Mas é provocado pelo alimento também, não? São várias questões. Sedentarismo? Existe a questão genética, que é a mais prevalente, né? Hereditariedade. Tem o pai diabético, a mãe diabética, a chance desta pessoa ser diabético é muito alta. Mas existem também os diabetes causados por estresse, pessoa muito estressada, ou por obesidade, sedentarismo. Então, sem dúvida, uma dieta balanceada, equilibrada com não muito doce, com coisas saudáveis e exercício físico permanente, exercício físico diário é fundamental para que a pessoa não se torne diabética. Uma pergunta que chegou para nós no nosso blogspot durante a semana, Dr. Moreira. A pessoa que levanta muito à noite para urinar, é sinal de diabetes? Pode ser. Pode ser um dos sinais de diabetes. Mas existem várias coisas, né? Às vezes a pessoa começa a fraquejar na visão, a visão fica ruim e muitas vezes vai descobrir que é pelo diabetes. Fica nublado? Nublada a visão. Outras vezes o pé começa a ter frio no pé, ter problema no pé. Então a parte renal, né, da urina, a parte da visão. Às vezes tem alguns pacientes que têm problema no coração e vão ver e são diabéticos. Olha. Né? Então tudo tem que ser visto com muita clareza. Eu tenho um amigo meu que... Semana agora estávamos conversando, ele participa comigo no grupo lá do CAPS, Dr. Moreira. E ele falou que ele ficou 2 dias cego. Pois é. Então veja, 50% dos diabéticos têm problemas visuais. Os órgãos-choque do diabetes é a visão, é o pé, o tal do pé diabético, e a parte do rim. Os rins sofrem com o diabetes também, e quando o diabetes está avançado, alguns pacientes entram em insuficiência renal, e daí tem problema com os rins, tem problema de insuficiência renal, e alguns até têm que fazer transplante de rins. Puxa. Então é preciso que essas pessoas diabéticas se cuidem. E como eu ia dizendo, dos 50% que têm problemas visuais, portanto, de cada 100 diabéticos, 50 vão ter problemas visuais, 1/4 destes que têm problemas visuais são legalmente cegos. Isto é um número alto. Nossa. Eu vou dar um exemplo para você, tomando, por exemplo, Curitiba e a região metropolitana. Nós temos mais ou menos 3 milhões de habitantes entre Curitiba e toda a região metropolitana. Usando estes valores percentuais, nós teríamos em Curitiba e região metropolitana 5% de diabéticos. Portanto, 150 mil curitibanos têm diabetes. É alto? É alto. Destes 150 mil curitibanos que têm diabetes, cerca de 75 mil têm problemas nos olhos, têm problemas de visão. E destes 75 mil que têm problemas de visão, cerca de 20 mil são legalmente cegos. Não conseguem mais ler
têm muita dificuldade para escrever, não podem dirigir e têm muita dificuldade para ter uma vida saudável, uma qualidade de vida que os permita andar sozinho, pegar ônibus e uma série de coisas que o cidadão comum precisa fazer. Portanto, se existe algo que é importante prevenir, é a cegueira pelo diabetes. E tem várias maneiras para isso, viu, Swavinski? E os postos de saúde que nós temos na rede pública de saúde, dentro dos postos, existe um especialista para trabalhar em cima dessas pessoas com diabetes? Não existem especialistas, existem os clínicos gerais. Os clínicos gerais. Mas quando os clínicos verificam que é um problema de diabetes que precisa ser tratado, então há a possibilidade de encaminhamento para o especialista. No caso, quem trata o diabetes especialista é o endocrinologista. É o endocrinologista que cuida do diabetes em todas as suas nuances. E quando precisa daí um diabético de tratamento ocular, vai para o oftalmologista. Então, tudo isto... E a rede municipal tem oftalmo suficiente? A rede municipal tem vários hospitais contratados. E esses hospitais podem prestar um serviço adequado. Mas a grande dificuldade que o paciente diabético que precisa tratamento especializado encontra é o tempo, a demora. Muitos pacientes demoram muito para receber o atendimento adequado. E é isso que nós temos que, de alguma forma, enfrentar e melhorar. Não é concebível que uma pessoa que precisa um tratamento ocular, que está ficando cego pelo diabetes, demore 6 meses, 1 ano para receber o tratamento adequado. Então é necessário... Pode ser irreversível. E muitas vezes é irreversível. O diabético que vai perdendo a visão por problema na retina, ele precisa de tratamento rápido. Se não for tratado rapidamente, o problema vai se agravando e muitas vezes, quando vai se observar, não há mais nada que possa ser feito. A minha avó era diabética, ela morreu com derrame. Ela teve um derrame. E certamente teve a ver com o diabetes. Existe uma coisa, Swavinski, que é importante que as pessoas que têm diabetes saibam. Primeiro, é preciso ter uma dieta adequada. Essa história de dizer, eu estou com a glicemia controlada hoje, vou comer doce, não é bem assim. Diabetes é uma doença que vai, aos poucos, colocando no depósito, na memória da saúde, as suas fichas de doença. E às vezes passa 1 ano, o paciente não tem nada. Passam 2, não tem nada. Passam 5 anos, começam a apresentar os problemas. 10 anos depois, os problemas são graves muitas vezes, especialmente naquela pessoa que não se cuidou, que não se controlou. E aí o paciente vai querer de uma hora para outra controlar o seu diabetes. Só que ele esquece que passaram-se 10 anos, ele não controlou o diabetes adequadamente, e aí é como aquele peão que quer fechar a porteira depois que o gado fugiu para o pasto. Aí não consegue mais. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então, o controle rígido, boa dieta, hábitos saudáveis, exercício físico diário e, sobretudo, controlar a glicemia e a pressão arterial são fatores fundamentais para o bom controle do diabetes. Existe um estudo, Swavinski, muito interessante, que foi feito nos Estados Unidos há mais ou menos uns 20 anos atrás. Eles pegaram 1000 pacientes diabéticos que não controlavam muito bem. E daí pegaram outros 1000 pacientes diabéticos que controlavam rigidamente a sua glicemia. Faziam controle glicêmico 3 vezes ao dia, pelo menos. E foram acompanhando esses pacientes durante 10 anos. Terminados 10 anos, eles chamaram de volta os 2.000 pacientes. Os 1.000 pacientes bem controlados, que controlavam rigidamente, com dieta, exercício físico, alguns tomavam insulina, outros tomavam hipoglicemia antioral, e os outros 1.000 pacientes que controlavam mais ou menos. É aquele paciente que diz, não, tá bom, hoje eu vou comer um pudinzinho, vou comer um docinho, assim por diante. E chamaram essas pessoas de volta. E daí examinaram todos eles e verificaram que o grupo que tinha um bom controle do diabetes, que
que era rígido no controle, não tinha praticamente nenhuma doença.